Olá, mais uma vez, complementando então aqui a primeira semana do quinto período das aulas online, do quinto período de Direito de Família da Universidade de Alfenas, Unifenas, do campus de Campo Belo. Eu sou o professor Dimas, professor de Direito de Família, e prosseguindo então no material que nós vamos disponibilizar aos alunos, que seriam a aula da primeira semana, após a interrupção, em razão do coronavírus, nós vamos tratar agora das provas do casamento. Na realidade, as provas do casamento são duas provas que nós temos, a prova direta específica e a prova direta supletória. Por quê? Porque o casamento, ele se prova pela certidão de casamento. Então, nos termos do artigo 1543, realizado o casamento, você faz a prova do casamento através da certidão de casamento. Depois do casamento, você faz o registro no livro de casamentos e se extrai do cartório de registro civil a certidão para provar o casamento. Essa é a prova direta. Eu provo que sou casado através da certidão. Mas pode vir a ocorrer, né, ou quer por alguma catástrofe, quer por má fé, quer por dolo, que se extravie o livro de casamentos. Ele pode ocorrer por inundação, um incêndio, uma guerra, ou dolosamente, quando ele é roubado, é queimado. Aí é permitido, então, quando você já não tem mais a certidão de casamento, é permitido, então, que você prove que você era casado através de uma ação declaratória de casamento perante o juiz de família, com intervenção do Ministério Público, e está disposto no parágrafo único do artigo 1543, que se justificada a prova ou a perda do registro civil, é admissível qualquer outra espécie de prova. Então, se ajuiza uma ação declaratória de casamento, tem que provar, justificar que ocorreu a perda do livro, né, com uma comprovação, uma certidão do cartório de registro civil, que se perdeu o livro dos casamentos realizados em tal data, e se provar e fazer a evidência da existência do casamento demonstrada por outras provas. Pode ocorrer através de fotografia, depoimento de testemunhas. Comprovado a perda do livro e comprovada a existência do casamento, o juiz declara existente o casamento, a data em que ele se realizou, e essa sentença do juiz será registrada no livro de registro civil e retroage a data do casamento. A partir do momento em que você conseguiu fazer essa prova direta supletória, aí você passa a ter a prova direta específica, que é a certidão de casamento. Antes da Constituição de 1988, era possível você provar uma posse de estado de casado, chamar também a prova indireta de casados, quando os pais já tinham falecido, né, ou não conseguiam mais manifestar a sua vontade, e era necessário provar que os filhos eram filhos na constância do casamento. O que era isso? Que os filhos eram legítimos. A partir da Constituição de 88, que acabou com qualquer designação dos filhos, ela perdeu o efeito. Já não tem mais a necessidade de você fazer mais essa prova. Mas era uma prova que era muito importante. Ou seja, a prova era de que existia uma posse do estado de casado que se agia. Tanto é que se exigiam três pressupostos. Exigia-se um nome, né, eles deveriam usar o nome de casados, os tratados deveriam se tratar como casados fossem, e a fama ou reputácio entre eles, né, que eles se consideravam como marido e mulher. Desta forma, não se poderia contestar a existência do casamento em prejuízo da prole comum. Os filhos eram sempre reconhecidos como os filhos legítimos havidos na constância do casamento. Muito bem, então nós falamos das modalidades de casamento, falando das provas do casamento, e uma questão interessante é verificar se o casamento é válido ou não. É muito interessante aqui